Olá, gente. Longe de você, já estava com saudade. Estamos aí nos reencontrando, um pouco distantes, mas vamos improvisar aí. Ó, de cara já peço desculpa a você se tiver algum erro, alguma falha, que nós estamos aí tentando ainda montar um esquema que seja extremamente eficiente para vocês, para que não atrase a vida de vocês nesse momento que é muito importante, né? Nós sabemos. Bom, na aula de hoje, nós vamos fazer um breve resumo dos últimos assuntos que nós estudamos, para que esses assuntos fiquem bem fresquinhos na cabeça de vocês, para que a gente possa partir. Depois eu vou deixar uns exercícios, sem esquecer dos exercícios do livro que tem que ser feito. Também vou deixar uns exercícios extras para que a gente possa falar um pouco sobre isso. Bom, dentro dessa revisão iniciamos com crise de 29. Crise de 29. Bom, a crise de 29, todo mundo já sabe, Arthur inclusive, né? Foi uma crise que acontece nos Estados Unidos, mas que acaba tomando conta do mundo inteiro, e essa crise é causada em grande parte pelo supercrescimento da economia americana ao longo da década de 20. E esse supercrescimento ele vai gerar um processo que é de superprodução acompanhado de um subconsumo. Para entender isso, temos que lembrar que a Primeira Guerra Mundial é um marco onde o centro econômico mundial sai da Europa e vai para os Estados Unidos. A partir daí tem uma euforia, né? O modo de vida americano passa a ser o modelo. Esse crescimento todo faz com que a economia americana tenha um boom, realmente seja um momento muito especial da economia. Mas, a partir da segunda metade da década, nós temos uma crise. E essa crise vai crescendo, tá? Ela vai crescendo. A gente pode buscar vários elementos explicativos para ajudar a entender essa crise. Um deles é o reerguimento da Europa, a partir de empréstimos. Esse crescimento econômico americano vai possibilitar com que os Estados Unidos também possam investir no reerguimento da Europa, principalmente da Alemanha. Mas também nós temos o mercado interno que começa a se estagnar. Esse crescimento econômico dos Estados Unidos ele acabou contribuindo para uma grande ampliação do mercado de capitais, com a abertura do capital de diversas empresas. Então, o mercado de ações, que já existia há séculos, agora ele ganha uma grande força, um grande fôlego. Todos esses elementos, esse crescimento todo, vai acabar gerando uma espécie de bolha ao final disso, né? Nesse momento, que a crise começa é justamente como uma diminuição dessa demanda. Só que essa demanda vai diminuindo, mas não se diminui o consumo. E aí nós, em sala de aula, discutimos elementos explicativos para entender por que esse consumo não diminui. Falamos do ponto de vista da geografia, pensando que estávamos vivendo o Fordismo, e dentro da lógica do Fordismo, nós sabemos que os grandes estoques é sagrado. Daí também podemos pensar do ponto de vista da economia, a lei de Serre, que diz que toda oferta acaba criando a sua própria demanda. Então é a lógica de que não podemos parar de produzir, porque se parar de produzir não acontece demanda. Essa produção, se ela continuar, ela vai acabar gerando demanda para esse consumo. Bom, essas duas lógicas elas vão fomentar ainda uma manutenção desse processo produtivo, por isso nós temos um crescimento absurdo dos estoques, mas a demanda não atende e começa a ver o inevitável, que é a diminuição do preço dos produtos. Essa diminuição que se dá no mercado real, mas também vai se reproduzir a partir do mercado virtual, ou seja, da bolsa de valores. Esse conjunto de elementos vai se somando, e você sabe como é que funciona a bolsa de valores, já discutimos em sala de aula. Você tem muito aquela questão do nervosismo, né, do medo, e aquilo vai fazendo com que as ações despenquem. Hoje nós temos o circuit break, que é um mecanismo para grandes quedas das ações. Se o mercado de capitais ele fecha, né? A bolsa de valores fecha temporariamente, depois reabre. Naquela época não tinha isso. Então você tem assim, um fenômeno de queda vertiginosa das ações na famosa quinta-feira negra. Bom, quais são as consequências? As consequências são que essa crise que está nos Estados Unidos ela vai se espalhar por vários motivos, entre eles porque os Estados Unidos eles acabam tendo que repatriar capital. E quando eles estão repatriando esse capital, o que vai rolar? Vai rolar que países que estavam se reerguendo, como o caso da Alemanha, vão ter dificuldades. Não é à toa que nesse mesmo momento você tem um crescimento muito grande das ideias do nazismo alemão, do partido de Hitler, justamente porque ele já pregava essa ideia de crise anteriormente. Quando a crise se acentua, só que antes da crise a galera não dava muito ouvido para ele, por quê? Porque
a economia estava se reerguendo, né? O ritmo era de festa. Mas quando a crise atinge a Alemanha com força, aí realmente a situação é complicada. E a Alemanha já tinha passado por uma crise muito violenta logo no pós-guerra, quando a inflação era gigantesca, ao ponto de maços de marco alemão sendo usados pelas crianças como se fossem Lego para montar brinquedos. Né? Mas agora a situação parece estar resolvida. E Hitler está dizendo, olha, que essa crise vai vir, não confie nos americanos e tal. E, moral da história, a crise acontece mesmo, e ele é tido como um profeta, né? E aí é o grande fenômeno de crescimento do nazismo, assim, com grande força, tá? Nas eleições. Muito bem, voltemos aqui. Bom, gente, o que representa essa crise? Essa crise representa, de certa forma, uma descrença nas ideias liberais. Aquela fé no liberalismo, liberalismo clássico, parece que não se sustenta porque as pessoas ficam esperando que a economia naturalmente, como os economistas clássicos afirmam, no longo prazo tudo tende ao equilíbrio, parece que as coisas não voltavam. E aí vem a preocupação, que vai, né, realmente tomando conta da sociedade americana. Com o passar do tempo, aquela crença no liberalismo ela vai diminuindo, vai perdendo força, até que começa a ganhar força a defesa de uma política mais intervencionista. Não é por acaso que em 1932 você tem a eleição de Franklin Delano Roosevelt, que apresenta uma proposta de intervenção na economia para recuperar a economia daquela crise. Como seria essa intervenção? É o famoso New Deal. E você me pergunta, mas quais seriam as medidas? As medidas são medidas que tendem a funcionar como se fosse um antídoto. Para entender como seria esse antídoto, temos que entender o que foi a crise. A crise é uma valorização ou uma desvalorização da moeda? Uma supervalorização. A moeda ganha um grande poder de compra. Ah, isso é bom, Arão. Em extremo, não. Nada no extremo é legal. O que vai acontecer é que o preço das mercadorias, dos produtos, das ações cai de uma forma tão absurda que a moeda fica supervalorizada. O que adianta a moeda estar supervalorizada se o preço é tão baixo que não incentiva ninguém a produzir? Ninguém está disposto a produzir por aquele preço. Então, nós temos que fazer o oposto. Nesse momento, o antídoto para a crise seria a inflação. Então você vai perceber que as medidas contidas no New Deal são medidas que geram inflação. Podemos citar algumas. Por exemplo, emissão monetária. Você tem um processo de emissão de moeda, além do normal. Moeda é igual banana na feira. Se tem muito além do normal, o que acontece com essa moeda? Ela se desvaloriza. E vocês sabem que inflação é desvalorização da moeda. Se a moeda estava supervalorizada, vamos fazer o quê? Desvalorizar essa moeda. Então começa um processo de expansionismo monetário, de emissão monetária. Mas como vamos colocar essa moeda em circulação? Essa moeda é colocada em circulação através, por exemplo, de obras públicas. Então começa a ter investimentos em obras públicas. Outra coisa importante, incentivo aos sindicatos. Por que os sindicatos eram importantes? Porque os sindicatos defendem salários cada vez mais altos. Se você tem salários mais altos, o custo de produção aumenta. Se o custo de produção aumenta, pressiona, né, o produtor a aumentar os seus preços. Ora, o que nós estamos querendo nesse momento não é preço baixo. Preço baixo foi a crise. Nós queremos preços altos. Então, são medidas que também contribuem para essa situação. Outra medida, incentivo. Você ganha para não fazer nada. Hoje nós estamos vendo a galera discutir aí, né? Você pagar para o cara ficar em casa, né, por causa da crise lá do coronavírus. Mas na época você acabava recebendo para não produzir produtos agrícolas. Pô, qual é a lógica disso, Arão? Você deve estar se perguntando. A lógica é a mesma da valorização, da desvalorização da moeda. Se você não produz produtos agrícolas, o que começa a acontecer no mercado? Falta ou sobra de produtos agrícolas? Falta. E quando você tem a diminuição da oferta de produtos agrícolas, o que vai acontecer com o preço desse produto? Vai subir. Então você percebe que todas as medidas que estão sendo colocadas no New Deal são medidas que tendem à desvalorização da moeda, que seria o antídoto para a crise, que foi uma crise de deflação. Ok, gente? Bom, vamos ver aqui um pouco organizar um pouquinho melhor essas ideias que eu falei, para vocês verem. Bom, aqui tem uma foto falando das filas, né, que acontecem nesse momento aí da crise.
E aí você tem as ações, o desespero no mercado de capitais, né, e os desempregados ali na bolsa, ali apavorados, não sabendo o que vão fazer. Bom, essa euforia anterior à crise, que essa foto retrata mais ou menos. Que euforia é essa? A euforia do American Way of Life, era um modelo econômico para o mundo. Aquele modelo europeu já não existia mais. Uma primeira guerra deixa de existir. Então a década de 20 vai apresentar isso. Só que ao final da década você tem uma crise que leva esse otimismo no chão realmente. Você pode ver aqui as notícias, né? O pânico do crash da Bolsa, né? A capacidade de consumo econômico da sociedade norte-americana acaba não se desenvolvendo com a mesma intensidade, então você tem uma crise de superprodução, porque se produziu muito, mas essa sociedade já não tem mais capacidade de consumir. Quais seriam as soluções para a crise? Intervencionismo, tem que criar o pleno emprego, estabilidade de preços, crescimento econômico e equilíbrio da balança de pagamentos. Então você tem que incentivar a renda. E como é que você incentiva essa renda? Através das obras públicas. Com isso você incentiva o consumo. Incentivando o consumo, ou seja, a demanda, você está gerando o quê? Está gerando uma desvalorização da moeda. E era o que se precisava naquele momento. É nessa lógica que vai aparecer o New Deal, né, chamado também Novo Acordo. É bom lembrar que o New Deal estava dentro da lógica de um economista chamado John Maynard Keynes. Embora Keynes não tivesse escrito seu livro ainda, ele escreveu um pouquinho depois, mas a ideia de que o Estado ele tem um papel em momentos de crise. Tem uma famosa frase do Keynes que é a seguinte: eu acredito que, assim como os liberais, de que a economia tende ao equilíbrio e que no longo prazo tudo volta ao ponto de equilíbrio. Porém, no longo prazo todos estaremos mortos. Então, na cabeça de Keynes, não adiantava você ficar esperando o longo prazo. Era necessário. O Estado tinha um papel, sim, em momentos de crise. Não quer dizer que o Keynes defendia a intervenção do Estado o tempo todo. Mas ele dizia que em momentos de crise, o Estado tinha um papel de colocar o trem nos trilhos novamente. Bom, falando um pouco da Itália pós-guerra, né? Porque aqui nós já vamos entender que a Itália é um país que participou da Primeira Guerra Mundial, mas mesmo participando do lado vencedor, ela tem certas decepções, porque ela não consegue muita coisa que ela queria, inclusive em relação àquelas províncias irridentas. Bom, então o que acontece após a guerra? Ela sai humilhada, mesmo saindo do lado vencedor, ela sai humilhada. E isso gera uma crise interna, uma crise social. Essa crise social leva a uma retração econômica, claro, uma economia de guerra que de repente ela tem que se adaptar e não tem força suficiente. Isso gera agitações sociais e insatisfação, em grande parte, inclusive, por parte dos militares ou dos ex-combatentes, que acham que foram humilhados, né, nesse momento da guerra. É nesse contexto que você tem o crescimento das ideias fascistas. Essas ideias fascistas elas vão se manifestar através de Benito Mussolini, que se reúne e começa a construir a ideia de uma Itália forte. Uma Itália pautada no militarismo, na organização, na ordem, na uniformidade, ou seja, o individualismo deveria ser substituído pelo coletivismo. Então, por isso, é muito forte nesse nascimento do fascismo a ideia de uniforme, de símbolos, de hinos, de marcha, de coreografia. O documento que vai dar base, né, a ele é chamada Carta del Lavoro, que seria uma carta que fala em relação às questões dos direitos trabalhistas, né, um Estado corporativo onde os próprios sindicatos, o sindicato ele é controlado pelo Estado. Com esse controle, o que se tem? Você evita que haja interferências, por exemplo, dos sindicatos livres nas políticas do Estado, né? E tem incentivo à indústria pesada e ao setor bélico. Aqui nós temos os seguidores de Mussolini, eram chamados de camisas negras. Bom, o fascismo ele vai se desenvolver de várias formas e vai na Alemanha, por exemplo, ele vai ter o nome de
nazismo, mas nada mais é do que o fascismo alemão. Claro, quando a gente fala de fascismo, você tem que entender que nós estamos falando de uma forma genérica. Não quer dizer que em todos os países ele se manifestou da mesma forma. Você tem, por exemplo, o fascismo na Espanha, você tem o fascismo em Portugal, você tem o fascismo na Alemanha, tem o fascismo na Itália. Você tem marcas desse fascismo, inclusive no Brasil, né? Embora não tenha sido não tivemos um governo fascista, mas nós tivemos marcas desse fascismo aqui na América também. Tá? Então, isso é importante que a gente tenha ideia. Bom, assim como foi no caso da Itália, assim como foi no caso da Itália, nós também temos aqui no Brasil é, assim como foi no caso da Itália, nós temos aqui assim como foi no caso da Itália, a Alemanha também vive pós-guerra uma crise muito grande. Vocês lembram do Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, ele era extremamente punitivo. Ele gerou vários quesitos, várias punições para a Alemanha, que nós sabemos é humilhante. E isso vai gerar no coração desse alemão uma insatisfação, não apenas contra os inimigos externos, mas também contra o inimigo interno. Tinha imposto aos alemães o fim do império. Então acabou aquela ideia de ter um Kaiser. Agora você tem uma república. A capital, inclusive, não é Berlim, a capital fica sendo em Weimar. Então nós temos a República de Weimar, uma constituição liberal em 1919. Tudo isso gera uma insatisfação. Além disso, essa insatisfação ela tá ligada também a dois momentos e duas ideias que estão florescendo ali na Alemanha. Uma era o comunismo, tá? E exemplo da atuação contundente desse comunismo na Alemanha é chamada Liga Espartaquista. Então havia, do outro lado, grupos que queriam evitar a expansão desse comunismo, surge justamente esse fascismo, cujo principal líder foi Hitler. Falávamos também da grande crise econômica que está tomando conta da Alemanha nesse momento. Então, essa imagem que aparece aí, que eu mostrei para vocês, que eu já tinha comentado, inclusive, alguma coisa sobre, você tem aí uma superinflação. Isso aí seriam marcos alemães. Né? E aí você vê a desvalorização dessa moeda a tal ponto que virou brinquedo. Então, essa situação toda ela vai criar um terreno fértil na Alemanha para o desenvolvimento de ideias totalitárias. Em 1933, Hitler, né, depois do crescimento, você vê, 33, 29 foi a crise, foi muito rápido o crescimento dele, ele já estava tentando chegar ao poder há muito tempo. Ele criou o partido tinha pequena participação no parlamento, o discurso dele não era muito bem aceito, mas de repente, com a crise 29, esse discurso cresce tão rápido que ele chega a se tornar primeiro-ministro em 1933 e acaba consolidando esse processo de totalitarismo baseado nas suas ideias do fascismo alemão. Bom, Hitler no poder, ele vai agora construir a unidade alemã. Essa unidade baseada naquelas ideias que nós vimos discutido lá do fascismo italiano. Grande parte disso está focado na ideia de um nacionalismo muito forte, exagerado, a partir de símbolos de unidade, de superação, de pureza. Ele acha que o modelo de pureza é o modelo ariano. E ele vai usar a imprensa para fazer isso, vai usar grandes filmes, né, como por exemplo o Triunfo da Vontade, com o objetivo de colocar na cabeça desse alemão que eles nasceram para vencer, para dominar. Com isso, as minorias vão ser perseguidas. E desse conjunto de minorias você pode citar os judeus, os testemunhos de Jeová, os negros e outros grupos, ciganos, que eram considerados como se fosse um vírus dentro da sociedade alemã. Era preciso eliminá-los, colocá-los eles em posições subalternas que fossem dignas da sua situação. Tá?
Você tem uma censura muito grande, uma perseguição a intelectuais de todos os tipos, né? Cientistas são perseguidos, têm que fugir, a queima de livros, livros proibidos, uma espécie de índex, são fogueiras de livros que devem ser consumidos e queimados. Tudo isso como marca desse modelo fascista de um pensamento único. Não há espaço para mais de um pensamento, ou seja, é um unipartidarismo, uma sociedade que tem apenas um partido. Aqui nós podemos ver como é que esse autoritarismo ele vai se espalhando pela Europa. Então você tem ali, ó, em verde, os chamados regimes fascistas, que pega a Alemanha e a Aqui nós temos um mapa que mostra mais ou menos a posição desses países aí, onde você teria, né, mais ou menos a democracia, o vermelho seria o regime socialista, né, o amarelo você tem os regimes autoritários, né, que aqui não são colocadas como fascistas, mas que estão seguindo a linha fascista, não participam da guerra, né, que você tem ali Espanha e Portugal. Principalmente na Espanha você tem isso crescendo mesmo, se tornando fascista mesmo, a partir de 1936, quando nós temos a Guerra Civil Espanhola. Tá? Com essa Guerra Civil Espanhola, as coisas realmente apontam para uma Espanha fascista, naquilo que a gente chama de naquilo que a gente chama de franquismo. Em Portugal foi o salazarismo, que já vinha desde a década de 20. A Guerra Civil Espanhola, inclusive, é muito importante porque ela mostra uma divisão do mundo, tá? Entre dois grupos. Então tem gente do mundo inteiro que viaja para a Espanha para participar dessa guerra civil. São pessoas, uns simpatizantes com o comunismo, outros simpatizantes com o fascismo. Lembrando, o comunismo representando um modelo de extrema esquerda e o fascismo representando um regime de extrema direita. Nós já tivemos uma aula especificamente para discutir essas diferenças. Eu acho que ficou bem claro o porquê que, embora haja muitas semelhanças entre o comunismo e o fascismo, os dois estão nos extremos. Um está na extrema esquerda, o outro está na extrema direita. Tivemos uma aula, eu me lembro bem dessa aula, bem claro para vocês. Isso aí é uma coisa que é consenso, tá? Entre os cientistas, os intelectuais, na ciência e na história isso é consenso, tá? Essas discussões assim só rolam mesmo nas redes sociais, no Facebook, no barzinho, entendeu? Mas não, por favor, não confundam isso, porque isso pode derrubar você em questão em qualquer concurso público que preze pelo conhecimento científico. Bom, a Primeira Guerra Mundial é outro tema que nós já estudamos bastante. Falamos das causas, né, dos vários elementos que ajudam a entender a guerra, do momento em que a guerra começa, das duas alianças, das duas principais alianças, e falamos das fases da guerra, assim como falamos das consequências. Então, a Primeira Guerra Mundial também representa um momento de passagem da importância da Europa para a América. Você tem a Belle Époque francesa como modelo cultural sendo substituído pelo American Way of Life. Então tem vários elementos que a Primeira Guerra ajuda a explicar. Entre os antecedentes, você pode citar vários. Né? Nós temos uma lista de elementos que ajudam a gente a entender esse início da guerra. Uma corrida armamentista, a chamada política das alianças, principalmente a partir das alianças de Bismarck, no sistema de Bismarck ele tentava isolar a França, aqueles acordos secretos. Você tem a formação dessas alianças até chegar às duas principais, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Lembrando que a Tríplice Entente era formada por França, Inglaterra e Rússia, e que a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Aqui fica bem claro as alianças da Primeira Guerra Mundial.
Ali em verde nós temos países que participaram do mesmo lado, por exemplo, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, o Império Turco-Otomano, são países que vão lutar ao mesmo lado. Enquanto do outro lado nós temos a França, nós temos a Espanha, Bélgica, Holanda. É interessante olhar ali que a Bélgica vai ter um papel muito importante no início dessa guerra, justamente porque quando a Alemanha vai invadir a França, ela acaba atravessando o território belga. E o território belga era um território neutro, ou seja, o que é um país neutro? Um país neutro é um país que abre mão da guerra como solução, né? E não investe em exército. Os outros demais países acabam respeitando essa neutralidade. A Alemanha, quando vai atravessar, vai atacar a França, né, para colocar aquele plano Schlieffen em prática, acaba atravessando o território belga e a Grã-Bretanha acaba declarando guerra à Alemanha por causa disso. Os nacionalismos são importantes para caramba para a gente entender esse processo. E esses nacionalismos é um sentimento que estava se fortalecendo no século XIX e que vão começar a buscar identidades entre grupos étnicos diferenciados. Então nós temos como exemplos desse nacionalismo o pan-germanismo, que seria a união dos povos germânicos. Isso vem se fortalecendo desde a unificação alemã. Na verdade, é um dos elementos que ajudam a entender a unificação alemã. Nós temos o pan-eslavismo, que é a busca por unidade entre grupos e povos de etnia eslava. O pan-eslavismo, por exemplo, ele vai ter como principal protetor a Rússia. E dentro dos Balcãs, a Sérvia vai ser responsável por construir aquilo que seria a Grande Sérvia, que seria a união desses povos eslavos. Então, esses nacionalismos ajudam a gente a entender exatamente esse processo que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Vocês perceberam que são vários elementos: corrida armamentista, as alianças secretas de Bismarck. Você pode falar também da quebra do equilíbrio europeu com o surgimento da Alemanha. Então são vários elementos que vão gerar o momento em que, quando começa o primeiro passo, aí tudo já está pronto, né? E a guerra, que a princípio pensavam que ia durar até dezembro, acaba se prolongando. O estopim da guerra é o assassinato do príncipe herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, que acaba sofrendo um atentado na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. Esse contexto é o contexto em que o Império Austro-Húngaro invade a Bósnia e Herzegovina dentro dos Balcãs, e essa invasão gera problemas seríssimos. Vocês lembram que eu falei que a Sérvia estava tentando criar uma unidade na região, com apoio russo. E aí o que vai acontecer? A Sérvia acaba sendo responsável, não o Estado sérvio a princípio, mas grupos dentro da Sérvia, organizações secretas, vão fazer atentados para transformar a Bósnia numa Bósnia. E essa situação toda cria uma dificuldade muito grande de governo para os austríacos naquela região. E aí os austríacos têm a ideia de elevar o status dos bósnios-herzegovinos. Para fazer essa comunicação, ele envia o Kaiser austríaco, ele acaba enviando o seu filho, que era o Francisco Ferdinando, com a sua esposa, que acabam sofrendo um atentado. As investigações do atentado apontam para a responsabilidade da Sérvia. Pelo menos o grupo do qual fazia parte o assassino, que era o Gravino Príncipe, ele fazia parte de um grupo chamado Mão Negra. E aí o Império Austro-Húngaro exige que a Áustria investigue, que desmonte todos os grupos e quer participar também dessas investigações. Os austríacos exigem isso, mas os sérvios não aceitam. Esse é o motivo para a declaração de guerra. Aí começa a guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Com isso, a Rússia acaba entrando. Depois que a Rússia entra, a Alemanha também entra. E a Alemanha vai tentar invadir a França, né? E atravessa o território da Bélgica. Nesse momento, a Inglaterra. Ou seja, gente, essas alianças que já existiam antes da guerra acabam formando aí, funcionando, disparando o gatilho. Tá? A partir daí nós vamos ter algumas fases. A primeira fase seria a guerra de movimentos, onde as tropas estão se deslocando, cada um tentando conquistar o seu espaço, barrar o espaço do outro, avançar por territórios. Aí vira um certo impasse. Esse momento do início do impasse dá início a uma segunda fase da guerra, que é a chamada Guerra de Trincheiras, que é a mais longa e a mais penosa. Um período longo, onde os avanços são pouquíssimos e os custos para cada avanço, custo em termos de vida, são muito altos.
Então você tem que ter investimento em tecnologia, você tem que ter um esforço de guerra muito grande, principalmente por parte das mulheres. Não é à toa que nós temos, em consequência dessa participação efetiva das mulheres na guerra, as discussões acerca do direito político da mulher, por exemplo, o movimento sufragista. Nesse momento também, nós temos mudanças. Uma Itália que em 1915 ela troca de lado, ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Nós temos em 1917 a Rússia se envolvendo numa revolução, e aí por causa dessa revolução eles acabam saindo da guerra, assinando um tratado com a Alemanha, cedendo vários territórios, entre eles a Polônia, para a Alemanha, para poder sair da guerra. Então nós temos mudanças interessantes. Em 1917, nós temos um telegrama que é enviado dos alemães para os mexicanos, que acaba sendo interceptado pelos norte-americanos. Nesse telegrama, os mexicanos discutiam uma possível cessão de territórios norte-americanos para os mexicanos, caso eles fossem derrotados numa guerra com a Alemanha, ou seja, oferecendo uma aliança com os mexicanos. Com esse telegrama, os Estados Unidos também entram na guerra. Ao entrar na guerra, o Brasil acaba indo a reboque disso, também participa do conflito. Com o final da guerra, nós temos o processo de paz. Esse processo de paz tem aquela proposta do presidente americano, Woodrow Wilson, que pensava que a melhor forma de não ter novas guerras seria uma paz sem vencedores. Essa proposta não é aceita. E aí você tem os países europeus assinando diferentes tratados com os diferentes países que perderam. Normalmente eram tratados punitivos. O mais duro deles, o Tratado de Versalhes, que vai punir a Alemanha, considerando a Alemanha a principal responsável pela guerra. Essa situação acaba sendo a semente que vai gerar os conflitos que levariam o mundo à Segunda Guerra Mundial. A paz de Versalhes ela acaba tendo consequências, várias transformações na Europa, como o fim dos grandes impérios, fim do Império Turco-Otomano, fim do Império Austro-Húngaro, fim do Império Alemão. No local desses impérios vão surgir novos países, como nós temos aqui no mapa, que vocês podem ver. Aquela região, por exemplo, onde você tinha um Império Turco-Otomano, acaba dando lugar a diversos outros países. Aí acaba sendo uma divisão entre os franceses e os britânicos, com o mandato da Palestina, naquela região do Oriente Médio ali. Você tem o surgimento de territórios, a autonomia da Polônia, você tem o surgimento da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, ou seja, transformações geopolíticas, surgimento de novos estados a partir da Paz de Versalhes. Bom, agora vamos falar rapidamente da Revolução Russa. Entendemos que o Império Russo, o Império Czarista, era um país com um território gigantesco, quase 4 vezes o tamanho do território brasileiro, do mapa brasileiro. Era um país também extremamente populoso, com cerca de 160 milhões de habitantes. Então, era um território vasto, porém com baixa tecnologia, tanto na sua agricultura quanto nas suas forças armadas. Essa era a Rússia. Em termos religiosos, a Igreja Ortodoxa era a igreja oficial, e essa Igreja Ortodoxa ajudava a dar base para o poder do czar. Podemos dizer também que socialmente havia uma espécie de divisão da sociedade num modelo quase feudal, um semi-feudalismo. Na verdade, por lei, foi no século XIX que o feudalismo foi suspenso na Rússia. Essa era a Rússia pré-revolucionária, que ainda não tinha conseguido desenvolver a sua indústria. Estava atrás de outros países. Talvez esteja aí a resposta para a sua derrota, tanto na Guerra da Crimeia, em 1853, quanto na Guerra Russo-Japonesa, em 1904 e 1905. Com o crescimento das cidades, a Rússia também vai viver o crescimento de representatividade para esses operários, como, por exemplo, o surgimento do POSDR. O POSDR, que era um partido operário, ele acaba se dividindo dentro de duas vertentes. Essas duas vertentes seriam a maioria e minoria. A minoria seria os mencheviques, enquanto a maioria, os bolcheviques. A diferença dos dois é que os dois pensavam que deveria haver uma revolução na Rússia. Só que os mencheviques achavam que isso poderia acontecer em 2 etapas. A derrubada do czar, depois da derrubada do czar, um desenvolvimento econômico. Já os bolcheviques não, achavam que a revolução tinha que ser feita de uma vez só. Normalmente, quando a Rússia se envolvia numa guerra, a fome era algo que era muito grande, justamente porque a maior parte da população estava no campo. E o exército, por não ter tecnologia, precisava ser muito numeroso. Então, para ser formado,
boa parte das pessoas que trabalhavam na agricultura iam para o exército. Logo, a produção de alimento caía muito. E aí havia muita fome. Na Guerra Russo-Japonesa de 1904 até 1905, isso acabou gerando uma grande crise social e uma insatisfação com o czar, ao ponto de as coisas esquentarem tanto e a reação do czar foi tão drástica como, por exemplo, num evento chamado de Domingo Sangrento. Esse descontentamento fez com que o czar desse um passo atrás e fizesse algumas promessas para que ele pudesse se manter no poder. O povo vai esquecendo, volta para casa, se desmobiliza e aí ele pode continuar no poder. Isso até 1914, quando a Rússia entra na guerra. Quando a Rússia entra na guerra, novamente a situação de fome. Porque, como vocês devem ter percebido, quando a Rússia está na guerra, tem que formar um exército gigantesco. Um exército gigantesco formado por pessoas que estão trabalhando na agricultura. Então a fome vai crescer novamente. E a insatisfação com o czar também vai crescendo. Essa insatisfação vai culminar em 1917, em fevereiro de 1917, na Revolução Menchevique, quando o czar é derrubado e é preso. A partir daí você tem não uma revolução que derrube o sistema capitalista na Rússia, que tire a Rússia da guerra, mas pelo menos um perdão para aqueles que estavam exilados do país. É nesse contexto que volta ao país a figura de Lenin, que junto com Trotsky vai desenvolver o processo revolucionário. Essa revolução realmente acontece em 1917 também, só que no mês de outubro. Enquanto a Revolução de Fevereiro é chamada de Revolução Menchevique, a de outubro é chamada de Bolchevique. Qual a diferença dessas duas revoluções? Nessa segunda revolução você tem uma tese, que são chamadas teses de abril, apresentada por Lenin ainda em abril, onde ele promete uma reforma agrária, tirar a Rússia da guerra e combater a fome. Em outubro essa revolução acontece. E é claro que ele vai tirar a Rússia da guerra. Para tirar a Rússia da guerra, como falamos no nosso assunto anterior, o que vai acontecer? Vai ter que assinar um tratado com os alemães, o Tratado de Brest-Litovsk, onde a Rússia vai ceder a Polônia para os alemães. Quando acontece a Revolução, você tem uma transformação realmente na Rússia. E aí a Rússia se torna comunista. Isso quer dizer, há uma planificação da economia, as empresas que são transnacionais, ou seja, na época não se falava transnacional, era multinacional, essas empresas multinacionais, elas são estatizadas, ou seja, há uma transformação mesmo na Rússia, de fato. Há uma reforma agrária, isso vai gerar uma insatisfação e uma divisão na sociedade entre dois grupos. Então nós temos logo em seguida uma guerra civil. Essa guerra civil vai colocar dois exércitos em confronto. O exército revolucionário, liderado por Trotsky, esse exército chamado de Exército Vermelho, e o exército branco, liderado pelos liberais, que recebia inclusive investimentos estrangeiros. A disputa entre esses dois exércitos vai gerar uma crise humanitária muito grande na Rússia. Se eu falei de fome nas guerras anteriores, essa sim, essa foi a maior fome da história. Havia relatos de pessoas comendo feto, disputando corpos dos seus parentes para não enterrar, para aproveitar a proteína. Ali realmente a fome foi absurda. Havia o chamado comunismo de guerra, onde Trotsky organizava que toda a produção de alimentos tinha que primeiro ir para o exército. Se sobrasse, era distribuído para o povo. Isso gerou uma crise muito grande, mas o Exército Vermelho acabou vencendo. Mas a crise era grande. E aí qual seria a solução encontrada por Lenin? Criar um modelo de plano econômico chamado NEP, New Economic Policy. Esse New Economic Policy seria, na verdade, um grande recuo, ou um pequeno recuo. Né? Ele diz que é dar um passo para trás para poder depois dar dois para frente. Ele vai permitir pequenas práticas capitalistas na Rússia. O objetivo é fazer a economia voltar para depois sim implantar totalmente. Lenin acaba adoecendo, morre e é substituído por Stalin. Eu tenho que dizer a vocês que houve uma disputa de poder entre Trotsky e Stalin. Trotsky defendia um universalismo para o comunismo, ou seja, o comunismo no mundo inteiro, enquanto Stalin defendia o comunismo num só país. Stalin vence, Trotsky acaba sendo exilado, é enviado para o México. No México ele acaba morrendo. Sendo assassinado, na verdade, tá? A mando de Trotsky. Stalin acaba com a NEP e implanta os chamados planos quinquenais. Esses planos realmente vão trazer um grande desenvolvimento para a Rússia. Aquela Rússia caindo aos pedaços que existia, ela vai ser substituída por uma grande potência uma década depois. Você vai ver na década de 30,
A Rússia sendo uma das maiores potências. Na década de 40, a segunda maior potência do mundo. Mas é claro, tudo tem um custo. Tá? Stalin teve um pulso muito forte. Ele acabou sendo um governante extremamente autoritário e não aceitava opiniões divergentes. Isso, é claro, vai ter uma marca. Então, quem fosse contrário a Stalin acabava sofrendo consequências. Podia ir formar os gulags, podia ir para a Sibéria, tá? Podia ser assassinado. Ou seja, não vamos pensar que o regime stalinista foi um regime maravilhoso para todos. Não. Era uma ditadura onde não existia liberdade para pensar diferente. Porque vocês sabem, assim como no fascismo, o comunismo também é unipartidarista. Ok, gente? Bom, agora vamos ver uns exercícios aí. Espero que vocês se deem bem.